O que as nossas unhas podem dizer da nossa saúde? Será que existem algumas doenças que a gente pode identificar na unha? Para conversar sobre esse tema hoje, tem aqui comigo Carla Nascimento, que é dermatologista e vai contar um pouquinho sobre algumas doenças que a gente pode identificar na unha, né, Carla? Sim. Obrigada por você ter vindo, viu? Ótimo, muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada. Então, as unhas, elas funcionam como proteção das mãos, né? Além disso, assim, elas realmente, a característica de várias patologias, as unhas manifestam, tá? Só que antes de falar das patologias, eu acho importante dizer a composição das unhas, né? A unha ela é composta por células mortas, então, assim, é um pouco de mito dizer que a unha respira, o que respira é o pulmão da gente. Mas, assim, o ideal, a gente fala que tem que respirar, porque tem que ficar um tempo sem o esmalte na hora da esmaltação. O ideal é ficar uns 48 horas antes, né, de reaplicar o esmalte. Então, por isso que as pessoas falam que a unha respira. Mas então, falando da composição, além dos corneócitos, que são as células mortas, né, que são desprovidas de núcleo, a gente tem proteínas compostas, as unhas são compostas por proteínas, que são as queratinas, as cistinas, por oligoelementos, que seriam o zinco, o selênio, o cálcio, 5% de gordura e de 8 a 18% de água. As unhas são a composição das unhas. Só que o que acontece? Quando a gente tem alteração das proteínas nas doenças renais, nas doenças hepáticas, acaba que a proteína, que é a queratina da unha, vai se danificar e vai dar lesão nas unhas, né? Além disso, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo também pode danificar as unhas, além das doenças renais e hepáticas também. Problemas nutricionais, déficits nutricionais, pacientes que não têm uma dieta balanceada, acaba que a unha também fica fragilizada e começa a quebrar e a descolar, que é a onicosquisia que a gente fala, né, o nome em medicina. Enfim, são inúmeras patologias que acabam causando, né, danificando as unhas e mostrando patologias nas unhas. Uhum. E, assim, essa deficiência de vitaminas é uma das principais causas da unha quebrar. Tem mais alguma outra coisa, sim? Seria, assim, a agressão externa também, os traumas, né, que a gente fala nas unhas. O ato de cutilar, porque aqui no Brasil a mulher brasileira, ela tira a cutícula das unhas, só que fora não acontece isso, né, é proibido. Sim, Por que isso? Porque o ato de cutilar normalmente faz muito profunda a unha, né? E aí cutila essa unha muito profunda, acaba que lesiona a matriz da unha, que é onde é produzida a unha, né? E dá o crescimento das unhas. Quando se tem a retirada muito profunda dessa cutícula, começa a dar essas linhas longitudinais ou até transversais das unhas e mostra realmente que a unha fica toda ondulada. Além disso, o uso de detergente, o uso de produtos químicos, isso faz com que a unha fique muito quebradiça. Então, seria mais isso mesmo, o contato com produtos químicos, o trauma, até de afastar a cutícula, né, mais agressivamente, isso também danifica as unhas. Isso também danifica as unhas. E a gente nem pensa, porque é tão comum, né? Pra gente é muito comum, mas acaba que a brasileira tem muita alteração nas unhas, e unhas quebradiças por conta disso, por conta do costume mesmo, né? E aquelas manchinhas brancas que às vezes dão também? Então, as manchinhas brancas, a gente fala que a gente abre um leque de diagnóstico, a gente fala que é a leuconíquia, né? A leuconíquia pontada, que às vezes é uma ou outra manchinha nas unhas só, isso normalmente, assim, é constitucional da pessoa, não tem nenhum problema de doença de base, só que quando tem aquela leuconíquia estriada, que são várias linhazinhas nas unhas, isso realmente pode-se ter alguma doença de base associada, tem que investigar, doença renal, doença hepática, algum quimioterápico que o paciente tenha usado, intoxicação por arsênio, enfim, aí a gente tem que dar uma investigada boa. Mas 90% mesmo das leuconíquias estriadas não tem sinal de doença de base, mas tem que ser investigado. Entendi, não dá para simplesmente ignorar. Né? Exatamente. Essas ondulações que você falou que a gente tem na unha, algumas pessoas podem ter na unha, pode ser por trauma, pode ser também por alguma doença? Sim, normalmente assim, as doenças como o hipotiroidismo, déficit nutricional causa muita ondulação, aí seriam as ondulações longitudinais, né, fica aquelas linhas, a pessoa idosa que não hidrata a unha, o próprio ressecamento da pele do idoso, né, generalizado, a unha ela fica muito ondulada. Entendi. Não só a agressão externa. Tá certo. E assim, a gente vê muito comum em criança, né, mas a gente também vê adulto que rói unha. Sim. Isso tem consequências sérias. Sim, porque assim, 30% da população rói unha, é uma porcentagem grande, né?
Só que o ato de roer a unha acaba danificando mesmo a matriz da unha, né? Porque fica traumatizando. As pacientes acabam também, às vezes, engolindo essa unha, e não é legal engolir a unha, porque pode até perfurar o esôfago. É claro que 90% não acontece nada, mas 10% pode acontecer, e isso é muito prejudicial ao organismo. Aí tem pronto-socorro para remoção de corpo estranho, tá? Só que o ato de roer a unha, a gente leva a bactéria para a boca, e também tem a bactéria de flora normal da boca, que pode infeccionar os dedos, dar uma infecção bacteriana. Então não é legal roer a unha, né? Não é legal. Não. E existem tratamentos para pessoas que roem unha? Porque o ato de roer a unha é considerado um transtorno obsessivo compulsivo, é uma compulsão, não é um vício. Eu tô viciada em roer a unha, isso é errôneo falar, né? Então, assim, tem que se tratar, eu acho que tem que procurar ajuda médica, com psiquiatra. Mas, assim, existe, porque às vezes a pessoa passa um esmalte que tem um gosto ruim, mas aí não... Isso também, a gente fala que é a medicina alternativa, né? Não tem uma medicação para passar para não roer. Tem umas bases que eles colocam óleo de cravo, tem umas receitas caseiras que também ajudam um pouco. Mas é o ato da compulsão, a pessoa tá ansiosa, tá angustiada, e que é o que faz roer, né? Sim, a consequência é roer a unha, mas a causa é muito mais profunda. A causa é outra, tem que tratar a causa base. E assim, existe algum parâmetro pra gente identificar se as minhas unhas são saudáveis? Então, o ideal é a unha estar sempre íntegra, sem nenhuma descamação, sem nenhuma alteração de coloração, né? Sem estar oca, que é a onicólise, que ocorre muito da onicomicose, que é a micose de unha. Então, assim, realmente, assim, a gente tem que ir no dermatologista quando aparece alguma lesão na unha, mas fora isso, a unha ela fica firme, fica íntegra, sem nenhuma pigmentação, sem nenhuma descamação. Sim. A unha está saudável. Você falou sobre a micose, é uma queixa bem comum no consultório sobre aparecimento, né? Muito comum, muito comum. Porque a onicomicose, que seria esse descolamento, né, das unhas, o ideal, a gente fala que a prevenção, posso falar da prevenção? Pode. Né? A prevenção, o ideal é a gente evitar de ficar andando descalço em ambientes úmidos, né, muito molhados. Por isso que o pessoal fala que os atletas acabam pegando muito fungo nas unhas. Trocar as meias, usar uma meia a cada dia, o ideal é meia de algodão, né, para realmente não ficar aquela umidade generalizada ali no pé. O ideal também, quando você for usar sapato, ou tem pessoas que usam botina em trabalho, o ideal é assim, não usar o mesmo sapato mais de 2 dias consecutivos. Sempre tá trocando, tá com um sapato, o outro sapato deixando arejado, ainda no sol, aplicar aquele spray de lisoforme, e aí trocando os calçados, sabe? Cuidar mais com a higiene do calçado, não é só necessariamente o uso da medicação antifúngico, né? Isso, seja o antifúngico tópico com esmalte ou seja oral. E o tratamento é sempre bem prolongado, então tem que logo buscar ajuda, porque se também não fizer porque quando o paciente às vezes vai fazer as unhas, usa a mesma lixa, e a lixa, ela pode, a mesma lixa que eu digo para todas as unhas, né? E a lixa, ela acumula os esporos do fungo na lixa, e se for lixando as outras unhas, você pode passar para as outras unhas. Então, não é só o alicate que não está estéril que causa o fungo na unha. Sim. Então, o ideal é sempre usar um lixinho, o ideal é partir até em pedacinhos, lixou, desprezou, né? Tratar tomar cuidado, com o máximo de cuidado possível para resolver. Buscar ajuda para poder fazer o tratamento adequado. Sim. É muito comum agora, né, os alongamentos, o uso de esmalte em gel, que acaba que é uma facilidade para as pessoas. Sim. O que você acha, assim, desses tratamentos para a unha com esmalte em gel? A unha precisa respirar, você já falou que não, mas tem que ficar sem. O que é? Qual a sua opinião sobre isso? O que acontece? O alongamento em gel, realmente ele oclui bastante as unhas, né? A unha ela é porosa, aquilo absorve ali. A gente acaba ficando com a dificuldade de analisar a unha que está embaixo, se tem algum fungo, se está com alguma pigmentação, porque o melanoma subungueal, que é o câncer de pele que fica abaixo da unha, a gente fala que ele tem um alto índice a gente tem que aumentar o índice para diagnosticar, porque o prognóstico é muito ruim quando dá melanoma subungueal. Então, assim, a gente tem que conseguir visualizar essa unha, sabe? Então, o que nos preocupa é isso, a gente não consegue visualizar, né? Porque tá por muito tempo aquela unha ali, e a gente acaba achando um pouco perigoso isso, né? Só que, assim, a gente sabe que a praticidade fica lindo, fica bonito, fica forte a unha. Só que tem que pensar nos pós e contras, né? Avaliar isso tudo. O que a gente pode fazer, assim, para fortalecer e hidratar as nossas unhas? Então, esse lance de hidratar é muito importante, porque assim, a unha, a gente acaba que as unhas quebradiças, elas ocorrem muito pela falta de hidratação.
Tá? Então, entre uma esmaltação e outra, tem que se fazer a hidratação da unha. Então, o ideal é não ir para a manicure e trocar lá o esmalte. O ideal é a gente ficar 48 horas sem o esmalte, hidratar bastante, com mais intensidade, um hidratante mais específico, pode óleo de coco e outros hidratantes que a gente indica também aos pacientes, 48 horas antes, para depois ir à manicure para poder fazer. Isso fortifica muito as unhas também. Além disso, usar bases fortalecedoras, tem várias bases. Não usar acetona. Hoje em dia tem removedores sem acetona nenhuma, ou 40% de acetona, porque a acetona desidrata a unha. Então, resseca mais, vai danificar, vai começar aquele descolamento em folhas que se fala, né? Enfim, entre outras patologias que podem acontecer nas unhas. Então, o ideal é usar a base, hidratar bastante as unhas, evitar o contato direto com produtos químicos, em quem mexe muito em cozinha, né? Colocar luvas de proteção, isso é muito importante. Sim. E em relação à gravidez, a gente vê que as unhas crescem mais durante a gravidez, sim, né? Sim. Tem um pico hormonal, você mesmo pode dizer, né? A gente tem o pico hormonal, e isso também aumenta a circulação local das unhas, né? A alteração toda do metabolismo da gestante também aumenta o nutriente para as unhas, e isso realmente, as unhas crescem mais na gestação. O cabelo fica lindo por conta de pico de progesterona, as unhas ficam lindas, mas é por conta disso, por conta de toda a alteração hormonal e metabólica da gestante. Tá certo. Tem alguma queixa que é muito comum no seu consultório, que a gente não falou aqui, que você gostaria de falar? Isso mesmo, a onicomicosa, a onicosquisia, que seria essa descamação em lâmina das unhas, é o que mais realmente chega, sabe? Sim. A gente vê que é comum, né? E as pessoas também têm que tratar, porque às vezes vai deixando para depois, aí chega num ponto que fica complicado, né? A gente tem que alertar mesmo os pacientes sobre também o lance da pigmentação das unhas, porque tem paciente que acha, eu tô com uma manchinha castanhada, isso é micose. Tudo é micose, né? Tudo é onicomicose. Nem sempre. A gente tem que olhar, tem que investigar. Quando se tem, às vezes, uma linha castanhada, uma linha mais escurinha na unha, fala até mais a favor de um melanoma subungueal, a gente tem que examinar, fazer uma dermatoscopia. Então, olhar com mais calma. Se são várias unhas, normalmente a raça negra tem, a gente fala que a melanonique é racial. É deles e fica mesmo escurinha, tudo bem. Mas se tiver qualquer dúvida, sempre procurar ajuda com o dermatologista. É verdade. E a gente parar e conscientizar também, né, sobre a saúde das unhas, porque às vezes tantas outras coisas a gente dá prioridade, né? Às vezes é só a gente parar e olhar para nossa mão, né? E olhar para nossas unhas, aí né? Qualquer alteração buscar o médico para poder avaliar. Isso, pedir todos os exames necessários por conta, né, de vários déficits nutricionais. A gente fala que a unha saudável, normalmente o brasileiro ele reclama muito que minha unha não cresce, minha unha não cresce. Mas às vezes é isso, porque a dieta nem sempre é balanceada, tem muito déficit de ferro, de cálcio, de zinco, de silício. Então, tem realmente fazer todo um aporte nutricional, porque a unha e o cabelo pedem do organismo muito aporte nutricional. Então, a gente tem que estar com uma alimentação bem balanceada. E, às vezes, não acontece isso. Você come muito errado e a unha fica muito fraca. É verdade, tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Momento Moderna, esse episódio termina por aqui. Ativa o sininho aí para toda terça-feira você receber um vídeo novo. Um beijo. Momento Moderna. Toda terça-feira, um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento: Balne Cosméticos, esmaltes 9 Free, hipoalergênicos, cruelty free e livre de parabenos com secagem rápida. Produtos disponíveis na Moderna Mega Store. Para mais informações, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela.